Olá, eu sou o Jadson Gomes e esse é o Capitalistas de Merda. E hoje eu tô aqui para esse que vai ser talvez o episódio mais capitalista de todos. Antes de falar sobre o convidado que está aqui comigo, eu gostaria de ler um trecho de uma música, porque eu sei que o convidado também gosta de música, é uma das suas paixões aí, assim como uma das minhas. E essa música é a Você, do Dead Fish, hardcore nacional aí, que é uma das minhas bandas favoritas também. E a música é mais ou menos assim, né? Não vou ler toda, vou ler só um trecho. Faça-se a razão, embaixo dos olhos da escravidão. Não repito o que fez ontem, hoje não mais duvidar. Sofrer por você, viver lutar. De joelhos hesitar por não te desejar. Passos largos em direção, desejos por trás de desejos, sem te ter amor. Por todas as contas, por todos os objetos, essa é a tendência, isso é viver. Por mais coerência, mais acertos, muito mais alvos, muito mais cor. Sofrer por você, viver, lutar, de joelhos hesitar. Por não te desejar. Passos largos em direção, desejos por trás de desejos, por tanto te odiar. E por isso cantar, por isso trabalhar, por isso roubar, por mais forte que seja, você está aqui. Dinheiro. Eu gosto tanto dessa música, até porque ela é uma das poucas músicas que eu conheço assim que tem um plot twist no final. A gente só na última palavra da música é que a gente entende todo o contexto dela, que na verdade ele estava falando sobre dinheiro. O convidado de hoje é um empreendedor da área de finanças. Segundo ele, a paixão por empreender e a paixão por finanças e investimentos surgiu porque ele nunca ganhou mesada. Olha só. Ele virou um pesquisador sobre investimentos e acabou se tornando aí um guru dos seus próprios amigos. Quem queria saber sobre investimento, corria até ele. Meio que ao acaso, ele encontrou uma galera que falava a mesma língua, começou a trabalhar nessa pequena empresa de investimento na época, e essa pequena empresa se tornou aí a maior corretora do país. Depois disso, ele decidiu que precisava sair para empreender novamente. Ele queria criar uma empresa diferente, com foco em entregar uma experiência fácil de investir, 100% alinhada com o cliente e construída com o DNA de empresa de tecnologia. Foi aí que surgiu a Warren, empresa que oficialmente abriu em 2017 e hoje já conta aí com mais de 60 mil clientes no Brasil, eu incluso. Comigo aqui hoje, Tito Guzmão, CEO e fundador da Warren. Desculpa aí a abertura longa, Tito, mas é que eu achei que precisava, né? Esse episódio precisava de uma abertura assim. Você tá quase o Pedro Bial. Muito obrigado aí pela introdução. Não sei se foi um elogio ou não, mas, cara, me senti aqui o anúncio agora se eu vou sair do BBB ou não vou. E aí, cara, como é que estão as coisas aí? Pandemia, tá em Porto Alegre também, né? Eu sou de Porto Alegre, Tito aqui também em Porto Alegre. Como é que estão as coisas no meio da pandemia? Cara, tô surtando. Eu tenho um amigo que ele tem uma empresa, né, é uma empresa digital, né, é uma software house, mas ele tem um outro projeto paralelo que se chama Officeless. O site, se não me engano, é officeless.co. Officeless é não escritório. E aí a vida inteira dele, ele me vendeu a tese de, não, cara, esse negócio de escritório não tá com nada, você tem que ter home office, porque a pessoa produz melhor e etc. E eu sempre falei para ele, cara, não acredito, para mim é balela, eu gosto de estar no meio da confusão, eu acho que as coisas, a energia do time é muito mais produtiva e tal. Mas eu era uma opinião minha sem embasamento, porque eu nunca tinha trabalhado em home office. Bom, agora, 4 meses depois de estar trabalhando em home office, eu consigo dizer com toda a propriedade que eu estava certo. Eu não aguento mais, eu gosto de confusão, eu gosto do barulho, eventualmente eu até reclamava da quantidade de barulho, e as pessoas de 5 em 5 minutos me chamando para alguma coisa, agora eu sinto saudade disso. Mas estamos sobrevivendo, cara, são os novos tempos, né, e eu acho que todo mundo sai mais
casca mais grossa, mais maduro, e a gente vai tomar algumas, voltando aí da pandemia, tomara que a gente volte logo, mas muita coisa vai mudar para o futuro da Warren também. A gente vai adotar o modelo de seja feliz. Se você quer continuar no home office, cara, seja feliz. Quer continuar no escritório, seja feliz. Eu acho que vai ser mais desafiador, né, porque todo mundo em home office é mais fácil e todo mundo no escritório é mais fácil. Quando você tem o híbrido, acho que vai ser mais difícil. Tipo, uma reunião, se tá todo mundo em home office, cara, entra lá no canal do Hangouts e tal. Tá todo mundo lá. Tá, todo mundo no escritório, galera, vamos todo mundo lá pra sala tal de reunião. Agora, o híbrido vai ser uma pica aí. Metade vai estar no online, metade no presencial, e aí quem tá no online não escuta o que tá o presencial acontecendo. Vai ser um desafio, mas acho que a gente vai ter que enfrentar isso pra frente. Mas respondendo a tua pergunta, cara, tô mais careca do que nunca, tenho uma inveja aí dos teus cabelos, e a minha carequice é de ansiedade de que isso acabe de uma vez. Sim, todo mundo torcendo, e, pô, cada vez que eu falo com alguém, cada um traz esse sentimento, assim, né, um tempo louco, assim, né, hoje até na nossa reunião diária, até falei, pô, é um momento histórico aí que a gente está vivendo e tal, mas eu abriria mão, assim, de fazer parte desse momento histórico, né. Não precisava estar no currículo, né? Não precisava. Tito? Tava relembrando aqui, né, antes da gente falar, eu te conheci, por acaso, num evento, que eu não me lembro qual, mas tu tava dando uma palestra lá, que tu tava falando, e o título era Papo de Grana, e eu lembro quando eu vi, pensei assim, quem é esse cara aqui, Papo de Grana? E isso ficou martelando, eu ia palestrar naquele evento também, e eu fiquei pensando, o que esse cara vai falar, né, não conhecia, acho que a Warren tava recém-nascendo, ou alguma coisa assim, né, e eu não te conhecia na época, né, e eu, assim, depois vamos falar aqui durante esse episódio, eu sempre tive uma relação estranha, diferente com o dinheiro, assim. E aí, acho que a tua palestra lá me interessou justamente por isso, né? E quando eu vi a tua palestra, achei genial, assim, pela tua abordagem. Ó, notei, assim, na hora que realmente tu tinha uma paixão, né, que eu falei aqui, né? Pô, uma paixão por esse negócio de entender investimento, grana e tal. E uma paixão contagiante. Porque mesmo eu, assim, né, que tenho uma relação ainda estranha com dinheiro, eu lembro que na época eu fiquei, cara, que genial isso. Eu lembro que na hora eu instalei o Warren, depois a gente começou a trocar uma ideia e tal, né? Depois viramos parceiro ali com o Brasil JS e tudo mais. Mas eu realmente achei legal, né? Então, acho que isso é um ponto importante, assim, né? Desse lance do entusiasmo, assim, né? Porque realmente me convenceu, acabou convencendo muita gente também da minha rede de tecnologia e tudo mais. Eu achei isso genial, assim. Só quis trazer porque esse foi o contexto, assim, né, de como que a gente se conheceu. E falando do Warren, uma coisa que eu notei aqui também é que eu lembro que logo em seguida eu fui na Warren e era um lugar muito pequeno, assim, né, e aí eu lembro não lembro se tu me recebeu, ou o CTO, a gente trocou uma ideia, e aí em outra oportunidade eu fui na Warren, foi muito pouco tempo depois, e eu lembro que já me perdi, assim, daí eu falei, não, mas a Warren ficava ali numa salinha. Não, a Warren não é mais ali, agora a Warren é lá com uma galera, então hoje vocês estão com um time bem grande, né? Hoje são 300 pessoas, tem Porto Alegre, São Paulo, Floripa, Curitiba, Itajaí, Blumenau, então cresceu bem. Quando você nos visitou, provavelmente você foi na Independência esquina com a João Teles, foi o nosso segundo escritório, era uma salinha aquilo ali era insalubre, cara, porque era uma salinha de 60, 70 metros quadrados e tinha umas 25 pessoas ali, o ar-condicionado não funcionava, era um sofrimento. Provavelmente você foi recebido na nossa sala de reunião que tinha 1 metro quadrado, mas pô, empreender é isso, né, cara? Você vai botando um tijolinho em cima do outro e conforme você vai acertando, vai crescendo. Mas que legal, cara, que legal que você gostou do Papo de Grana. A tese ali do Papo de Grana cara, nós somos uma empresa de investimentos só que a gente entende, cara, que tem um papel importante que não só é educar sobre investimentos, e o brasileiro não é familiarizado com investimentos e também não é familiarizado com finanças pessoais, né? A gente não tem conexão, não é o teu problema só você não ter conexão com o dinheiro. E eu acho que até a gente tem conexões negativas com o dinheiro. Não é nem que não tem positiva, tem pelo contrário, tem negativas. E eu tenho as minhas filosofias do porquê disso. Eu tenho uma mais romântica e uma mais matemática. Eu sei que você talvez vai gostar mais da matemática, mas a mais romântica são duas, na verdade. Uma vem da nossa educação, nosso país católico, e que onde
ter dinheiro não era bem quisto, né? A igreja lá não premiava os caras que tinham dinheiro, então tem essa relação lá de muito tempo da igreja não premiando. Não quero ofender religião nenhuma, só tô falando o que vem da história. E a outra é a nossa cultura de novela, cara. O que é a nossa cultura de novela? Qual que é o herói? É normalmente o cara que aproveita um dia após o outro, é o malandro, é o que tá fazendo o bico hoje para pagar o almoço no final do dia, e normalmente o vilão ele é um empresário. Tá sempre vestido de preto, é malvado, ele escraviza as pessoas, ele tem funcionários, então por isso que ele é do mal e tal. Normalmente são esses os heróis, cara, os heróis e os bandidos na nossa cultura. Se você olha nos Estados Unidos é o oposto, né? Eles têm lá o American Way of Life. O que é que vende lá a cultura de Hollywood? É você ter uma casa grande, com uma garagem para 2, 3 carros, uma cesta de basquete na frente, uma cerquinha branca e por aí vai. Então é muito mais lá te vendendo prosperidade o tempo inteiro, como sendo isso uma fórmula de você ser feliz, mas enfim, é mérito teu você construir alguma coisa, e não um demérito você ser um empresário que nem você mesmo é empresário. Aqui no Brasil a gente tem essa cultura de novela, então esse é o meu lado filosófico. O meu lado matemático, cara, de por que a gente não é conectado com o dinheiro, é porque, primeiro, nós sempre fomos o país da taxa de juro absurda. Então, em 1993, eu sou velho aqui, eu era adolescente nisso, em 1993, a inflação era 2.500% ao ano. Para quem não tem, para transformar isso em alguma coisa mais palpável, cara, 2.500% ao ano significava que se você fosse comprar o carro da moda da época, que era o Scott XR3, se você fosse comprar ele em janeiro, digamos, você juntou todo o dinheiro, mas, não, cara, vou me dar de presente esse carro no Natal. E aí você pega esse dinheiro, bota debaixo do colchão e vai pegar esse mesmo dinheiro lá em dezembro, você só comprava o capachinho do carro, só o tapete. Então a inflação é um bicho escroto que corrói o poder de compra do dinheiro e a gente não vê. Tipo, a nota de R$100, ela vai continuar escrita R$100 pela eternidade dela. Mas se a inflação foi de 10% ao ano, os teus R$100 em janeiro não compram mais a mesma coisa que compram em dezembro. E isso lá em 1993, até o início do Plano Real e tal, era descomunal. Então, na minha época lá de adolescente, quando eu entrava no supermercado, tinha as tais maquininhas de remarcar preço, elas remarcavam preço 2 vezes por dia. Então, se você fosse rápido, dava para comprar uma Coca-Cola 10% mais barato. Opa, vou pegar antes que o cara remarque o preço lá. Então era um negócio bizarro. Fazer planejamento financeiro e o caralho a 4, esquece, cara. A gente não sabe quanto é que vai valer o dinheiro amanhã. E conectar com investimentos, nós daí também sempre fomos o país da taxa de juro absurda. Então, entender sobre investimentos, etc., cara, não faz sentido. Eu deixo o dinheiro lá em um produto meia boca no banco, já rende bastante. Então eu não preciso me esforçar sobre investimentos. Então essas são as minhas teses aí, por isso que a gente não é tão conectado com o dinheiro. E aí o Papo de Grana surgiu para falar sobre isso, para falar que dinheiro não é mal, cara. A gente vive num mundo capitalista e dinheiro é necessário para a gente sobreviver. Ele não é o final lá, ele não é o mais importante, mas ele é o meio para nos comprar algumas coisas que podem nos deixar felizes, conforto, mandar os filhos para faculdade. Se gosta de ter um carro, cara, vai ser feliz, vai ter o teu carro então, ou o teu apartamento e por aí vai. E se ele é o meio para nos comprar algumas coisas que nos trazem conforto, a gente tem que lidar bem com esse negócio, cara. Não adianta ser um reacionário e dizer, não, cara, eu não vou usar esse negócio, não vou aprender, porque aí o que vai acontecer? Você vai chegar lá com 70, 80 anos, devendo e sem conforto e sem onde morar e por aí vai. E, pô, ninguém quer ter uma vida sofrida quando chegar lá na fase de ficar mais velhinho, né? Onde a velocidade dos dedos ali para codar não é tão rápida. Muito bom, Tito. E, pô, já tá... Eu vim aqui pronto para te fazer um monte de perguntas, tu já tá me trazendo toda essa... Desculpa, eu me empolgo, cara, vou me controlar aqui. Não, eu tô dizendo que é muito bom, assim, ouvir, e realmente tu tem, de novo, reforçando o que eu falei antes, né, tu tem esse, não sei se é dom, mas, pô, um jeito de falar que é muito convincente. Acho que isso não é todo mundo que tem. Mas vamos aqui, eu vou seguir numa parada que tu fala, que tu comenta que na época que tu começou a estudar, né, sobre investimento, sobre grana, começou a entender, tu encontrou um problema ali, que era que o gerente de banco não sabia o que te dizer, né, quando tu queria mais informações, né, e tu ainda diz que isso continua até hoje, né. E é muito louco porque, de novo, né, toda essa relação, acho que tu explicou já um pouco bem, né, a nossa relação com grana e com bancos e tudo mais, mas eu fico pensando assim, eu não entendo como que essas instituições, assim, tão poderosas e absurdamente ricas, assim, possuem hoje ainda, né, um serviço que
não sei se vale chamar de serviço porco, ou desleixado, ou relaxado, mas eu sempre sinto isso quando eu penso num banco tradicional. Não vou citar nomes, mas todo mundo sabe todos os bancos que a gente tem por aí. Eu sou cliente de vários bancos e toda vez, né? Tanto que eu só fui me despertar, só fui ter uma fagulha de querer entender alguma coisa, né, mínima sobre investimento e de parar a pensar isso, quando eu vi tu falando. Né? Então acho que, claro, tem todo o lance de que a Warren já nasceu, né, com uma pegada diferente, como eu comentei ali, né, pô, tu queria criar uma coisa com tecnologia, tudo mais, né, mas até hoje, assim, né, isso já faz alguns anos, até hoje, cara, essa semana eu acho que eu recebi uma ligação do meu banco lá e não sei o que, porque tu tá pensando, eu vi que há 2 anos atrás tu fez uma simulação aqui, queria ver como é que tá nesse tempo de pandemia, um negócio tão robótico que se fosse um e-mail seria melhor, sabe, me sentiria menos idiota de que alguém ali, aí eu digo, não quero, não, tá bom, desliga o telefone. Então, tipo, não sei o que mais pode falar sobre isso, assim, se tem, por que essa cultura, se está conectado isso e como que vocês fazem diferente na Warren. Legal. Primeiro, deixa eu até, e eu falo isso sobre, busquei o banco na época lá e o gerente não me ajudou e até hoje não ajuda, mas deixa eu salvar um pouco a pele dos gerentes aí, não é culpa deles, eles são realmente funcionários e eles são obrigados a empurrar os produtos ruins, então a culpa é realmente do comando lá do banco que empurra os produtos ruins. Mas aí falando especificamente de investimentos, hoje existem 4 trilhões de reais investidos em produtos muito ruins nos bancos. Esse dinheiro está em poupança, e poupança não é investimento, tá, galera? É sofrimento. Previdência nos bancos é um assalto à mão armada, porque você paga taxa de entrada, taxa de saída, taxa de carregamento, taxa para ver quanto de taxa você está pagando. E fundos de investimentos, o maior fundo de investimentos do país, que nem você, eu não vou ser indelicado e falar o nome do banco, mas é um bancão grandão aí, vermelho, entrega um retorno horrível. O benchmark da indústria é o tal do CDI, né? Se você ganhar 100% do CDI, você está ganhando o mínimo que você deveria ganhar, e esse fundo aí entrega 20% do CDI, ou seja, a pessoa ganha 5 vezes menos do que deveria ganhar. Mas você concorre a uma torradeira no final do ano. Mas tem a Ana Hickman como garota propaganda. Então, os argumentos de venda são outros ali. O que acontece, cara, é que a indústria toda, ela é o tal do modelo transacional, é o modelo da comissão embutida no produto. Então, o banco vai vender um produto onde paga mais comissão para o banco e não para a pessoa. Só que o bacana é que esse problema já foi resolvido. Só que ele foi resolvido para os super ricos. Os super ricos não investem nesse modelo transacional. Eles investem no modelo alinhado com o cliente, no modelo que se chama fee-based, a forma mais chique de falar é o tal do fee-based, ou seja, você paga uma taxa transparente e única na gestão dos teus investimentos, ao ano, na gestão dos teus investimentos, e aí todos os produtos que você investe, a pessoa que indica esses produtos, ela não ganha nada nos produtos. E aí, então, cara, na hora de indicar um produto para você, dado que ela não ganha nada no produto, ela vai sempre indicar o melhor para você, porque ela está sempre alinhada com você. Então, eu sempre faço a comparação com a indústria médica, vai. Imagina um médico que roda no modelo que os bancos rodam. O argumento dele vai ser, não, venha tomar aqui um cafezinho sem compromisso. O médico vai dizer, venha fazer uma consulta aqui grátis, sem compromisso, tomar um cafezinho. E aí você entra lá no consultório, ele vai dizer, Jadson, olha só, cara, o teu problema, na verdade, era só uma dor de cabeça. Mas ele vai dizer, cara, esse teu cabelo aí não dói? Não, doutor, meu cabelo é ótimo. Cara, eu vi aqui um probleminha, eu acho que você vai ter que começar a tomar esse remédio aqui de 5 mil reais, viu? É, doutor? Você vai ter que tomar. E esse joelho aí, como é que tá? Cara, tá ótimo, jogo futebol toda semana. Vi no raio-x aqui, cara, que eu acho que você vai ter que fazer uma cirurgiazinha aí de uns 15 mil reais, tá? Por quê, cara? Porque ele é comissionado ali nas transações que você faz. O que é o médico na indústria? Então, esse é o profissional de investimentos na indústria tradicional, é isso, ele vai te oferecer produtos onde a comissão para ele é maior. O que seria o médico na indústria que os super ricos têm acesso, que é de alinhamento, transparência? O médico vai fazer o seguinte, Jadson, consulta é R$200, você vai entrar no consultório, transparente, te cobra R$200, você vai entrar no consultório e eu vou dizer, cara, você tá com uma dor de cabeça, cara, vai ali na farmácia e compra um paracetamol de R$5, e você vai sair, vai comprar e acabou. Então é a diferença dos modelos, do modelo desalinhado para o modelo alinhado. E a indústria toda de investimentos
aí para o varejo, né, para os investidores normais, digamos assim, roda nesse modelo do desalinhamento. Então a pessoa chega lá no banco, junta o seu dinheirinho suado, o seu salário, quer pegar uma dica lá de como investir e ela vai receber lá compre esse Mega Plim, título de capitalização, não sei das quantas. Quem é que nunca recebeu uma oferta de um título de capitalização? Eu acho que até o legal disso, cara, que a oferta agora de título de capitalização ela é super honesta, porque o cara já nem tem argumentos sobre o produto, ele diz, porra, me ajuda aí a bater meta. Ele já sabe que o produto é ruim, né? Então, pelo menos existe mais honestidade, mas o ponto é, a indústria toda, cara, roda nesse modelo de falta de alinhamento, e é o que a gente vem há 3 anos aí, desde a nossa salinha pequenininha lá, como os Davizinhos ali, levantando a bandeira do não, pô, tá errado, e aí recentemente surgiu uma briga entre uma grande instituição laranja aí, e uma grande corretora, jogando um holofote sobre o conflito, e aí, pô, foi super legal. Eu não sou nenhum cara famoso, cara, mas o meu vídeo teve mais de 1 milhão de views lá, o vídeo falando sobre isso, sobre o conflito de interesse na indústria. Então é isso, cara, os caras têm um modelo ali de desalinhamento e que acaba remunerando mais a instituição, mas acho que a gente está vivendo um momento, eu não vou responder tudo aí para não estragar as perguntas, mas a gente está vivendo um momento onde a tecnologia, cara, onde os devs, que nem você e que nem os que a gente tem aqui no time, conseguem quebrar a barreira que esses bancos tinham, né, esses monopólios que os bancos tinham, e aí surgem o Warrens resolvendo problemas de investimento e tantas outras empresas de tecnologia resolvendo tantos outros problemas. A gente falou de investimentos, mas tem crédito. Pô, o crédito é super caro no Brasil. Crédito, cara, o banco te empresta lá no rotativo mensal a 12%, 17%. Crédito, no cartão de crédito, o juro é, cara, mais de 10%, que é um absurdo. Pagamentos, transações, um TED custar R$15, R$17, R$18, então tem várias áreas aí que essas fintechs, né, as tais fintechs estão resolvendo, criando tecnologia, usando tecnologia para resolver. Sim, muito bom, Tito. Eu fiz uma coisa diferente para trazer aqui para esse episódio, assim, porque como é um assunto que eu sei que existe muito mito, talvez, em cima, a galera sempre se interessa, não sabe muito e tal, eu incluso, eu larguei aí em alguns grupos aí de amigos, assim, falei, hoje eu vou falar com alguém aí que entende de grana, entende de investimentos e tudo mais, e aí pedi para me mandarem algumas perguntas, eu selecionei algumas, assim, pra gente, que faziam sentido com o roteiro aqui que eu tinha bolado. Uma delas tem relação com uma coisa que justamente estava aqui para eu falar contigo, que eu sei que a Warren não faz isso porque eu acompanho a Warren, né? Mas como eu sou cliente, eu fico dentro da bolha da Warren, então eu não sei exatamente o que as outras pessoas estão fazendo, as outras empresas, né? Mas a minha pergunta para ti é, como que a gente investe sem ilusão, tá? E aí eu tô falando sobre essa enxurrada de pessoas, e daí isso aí eu conecto redes sociais, que é uma coisa que a gente fala bastante aqui no Capitalistas de Merda, né? Redes sociais, YouTube e tudo mais, todo mundo querendo falar, mas sem muita propriedade às vezes, aí pega aí, sem querer falar mal também, mas o advento dos coaches e tudo mais, aí coach de ganhar dinheiro e tudo mais, né? E eu vejo essa enxurrada assim no YouTube, em todas as redes sociais, e que se cria realmente uma ilusão. E aí eu acho que contribui, pegando o que tu falou lá no início, né, tu explicando ali os lados de por que a gente tem essa relação. Pra mim ela tem esse efeito também de querer me afastar um pouco mais, assim, né? Que eu vejo muita gente realmente iludida, assim, né? Bom, teve vários casos aí nos últimos anos, né? De pessoa que diz, eu ganhei 1 milhão assim em 6 meses. Negócio impossível, né? Mas queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, como é que tu, que tá aí, né? Porque muita gente, eu lembro que lá no início, quando eu me indiquei a Warren, para pessoas, amigos, sei lá, muita gente me perguntou, mas da onde? Eu nunca ouvi falar, o que é isso aí? Tem muito charlatão, não sei o que. Não, é isso aqui eu conheço, né? E aí beleza, agora a Warren já tá muito mais estabelecida, né? Mas existe isso, né? Esse mito e essa galera falando um monte de baboseira, né? Como é que tu enxerga isso? Legal. Bom, primeiro sobre um ponto da Warren e do mercado financeiro, eu até vou falar uma coisa que às vezes os super liberais ficam ofendidos, mas ter um mercado regulado, reguladores nisso é super importante. Quando eu dei uma palestra uma vez para uma turma de criptomoedas, os caras quase me lincharam depois, porque é a turma não tem que ter governo nenhum e etc. Mas enfim,
o mercado de capitais é super regulado no Brasil. Então, a Warren, por exemplo, é uma instituição financeira, a gente responde para o Banco Central, para a CVM, para a Anbima, estão todos reguladores, a gente tem diversos compromissos. Pô, quem puder visitar a Warren aqui um dia vai ver, a gente tem vários os tais Chinese Walls, que são áreas separadas de controles de acesso e por aí vai. Todo dia a gente manda report para o Banco Central. Então, quando quem estiver nos ouvindo aí pensar em investir, que não seja pela Warren, pode ser por qualquer outra corretora ou banco, pô, dá uma verificada se é uma instituição regulada, sabe, pelos reguladores, pela CVM, que é o xerifão do mercado, e pelo Banco Central. Isso é super importante porque, sim, tem muita oferta aí de charlatão. Só que sobre essas ofertas, cara, o problema é que as pessoas, elas são facilmente manipuladas, não é uma boa expressão, mas é quase isso. E você sabe que do outro lado tem copywriters que são fantásticos. Tem um case aí, como você citou, de transforme R$100 em 1 milhão em alguns meses. Quem é que não quer isso? O copywriter, ele escreve direitinho lá, tem os pontos, né, da pessoa lá, o medo e tal, ele vai escrever nesse ponto que é a ganância. Quem não quer transformar R$100 em 1 milhão em algumas semanas? Todo mundo quer, então ele vai escrever a fórmula certa lá de os 10 passos para você transformar R$100 em 1 milhão e o 12º é o melhor de todos. São as sacadas dos copywriters e elas vão tocar ali na parte da ganância, e todos nós temos essa parte de ganância, e aí infelizmente as pessoas acabam caindo no tal conto. O que a gente faz, e que eventualmente joga até contra o copywriting, é uma frase que foi o Marcos Piangers que me falou, cara, em um curso, uma palestra que a gente fez uma vez. Ele gravou, inclusive, um curso online do Papo de Grana, e ele falou o seguinte: investimentos bons são chatos. Isso joga muito contra a gente, joga contra lá a tua ganância de, não, mas na Warren eu não vou transformar R$100 em 1 milhão em uma semana. Cara, não vai transformar, esquece, isso não existe aqui. Isso existe lá naquele carinha que tá te prometendo uma coisa que não vai acontecer. Aqui, o que a gente diz, cara? Fica rico no longo prazo. Todo mundo pode ter R$1 milhão, 10 milhões de reais, mas no longo prazo. Então, te planeja, investe em bons produtos, em produtos que vão te trazer performance no longo prazo, e todo mês vai lá, vai botando um tijolinho de cada vez. E aí, daqui a 10, 15, 20, 30 anos, você vai ficar rico. O problema é que as pessoas querem imediatismo, né? O cara quer fazer o unboxing lá do iPhone ou do Android no curto prazo. Eu quero a emoção de curto prazo, eu não quero pensar em 20 anos para frente. 20 anos é chato pra caralho. Mas, se você não pensar no 20 anos, você acaba caindo nessas ofertas de curto prazo, cara, e que infelizmente são mentirosas. E não só essa, essa aí que era de uma empresa de relatórios, né? Mas também tem muitos desses esquemas aí de pirâmide. Eu fiquei sabendo que um desses aqui de Novo Hamburgo, apelidaram Novo Hamburgo o Novo Egito, né? Tem tanta pirâmide ali em Novo Hamburgo. Que, cara, parece que os caras captaram mais de R$1 bilhão. Eu achei que era um negócio pequeno, de, sei lá, R$100 mil. Não, os caras captaram R$1 bilhão. Imagina você captar R$1 bilhão, enganar esse R$1 bilhão de pessoas que eventualmente juntaram a grana da vida delas e botaram no negócio deles, ou eventualmente pediram dinheiro emprestado na fábula lá de vou ganhar 15% ao mês garantido. Então, o que eu tenho a dizer para quem está nos ouvindo é, tomem muito cuidado e ajudem outras pessoas. Aliás, o regulador, a CVM, primeira dica aí para ver se a oferta é furada é a CVM proíbe que se prometa rentabilidade. Então, qualquer um que chegar com uma oferta, não, você vai ganhar 15% ao mês, é falcatrua. 100% delas. 100%. Se disser, você ganha 15% ao mês aqui, é falcatrua. Então, por favor, corram disso. Que demais. E bom, isso pega muito o próximo tópico aqui, Tito. Que é uma coisa assim, isso aqui a gente poderia falar por horas, por dias, e sei lá, tem tanta literatura sobre, né? Mas é que é esse lado psicológico mesmo do dinheiro, né? E se a gente for citar aí o Harari também fala muito sobre isso nos livros dele, aí fala, que ele caracteriza como uma religião, né? Que dinheiro é uma religião. Aí ele elenca todos os pontos, né? O que torna uma religião? Tal coisa, tal coisa, tal coisa. Bom, o dinheiro é tal coisa, tal coisa, tal coisa. A gente precisa acreditar que aquele papel vale alguma coisa e tudo mais. É legal essa analogia que ele faz, né? Mas, de tudo que a gente falou aqui, sempre tem esse lado psicológico, né? De, a galera vê lá, quem é que não fica, né, iludido com essas promessas, né? Não só disso aí de fazer R$1 milhão tão rápido e tudo mais, né? Mas eu queria falar um pouco sobre esse lado, assim, e aí eu sempre tenho na minha cabeça um exemplo, assim, eu sempre bato de frente, assim, com algumas pessoas do meu círculo, assim,
com aquele lance da economia, dá pra chamar de economia idiota, digamos assim, né? Mas que eu sou, como eu falei, daí por conta de toda a cultura, de toda a minha educação e toda, sei lá, da minha realidade familiar e tudo mais, a minha relação foi sempre estranha. Tu falou um pouco de alguns motivos, faz muito sentido, né? Mas eu sempre tive essa relação também com esse lance da economia que eu digo de economizar, sabe? Então, tipo, tu vai comprar uma coisa e essa coisa tem um preço, um serviço, né? E aí tem sempre esse lance das pessoas que querem economizar. E eu sempre digo, cara, mas isso aí é totalmente psicológico. Daí, às vezes, até no business mesmo, tô te fazendo uma proposta, é tanto, né? Ah, não, mas aí, se tem esse valor, quer dizer que a pessoa já calculou que tem uma margem da negociação, porque tem a margem da pechincha e tal. Isso aí, eu acho um pé no saco isso, assim, sabe? E muitas vezes eu acabo caindo nessa, porque se realmente alguém cobrou muito a mais, eu não peço desconto, sabe? Não fico pechinchando, sabe? E aí tem uma parada que eu vi esse dia também num podcast aí, falando sobre, é engraçado, né? Porque, tipo, tu vai comprar uma arte de rua, tu pede um desconto pro cara, pra pessoa que tá vendendo alguma coisa. Aí tu vai no banco, tu tá pagando lá o rotativo que tu falou, não tem choro, velho. Tu vai pagar juro em cima de juro e já era. Ou tu vai no mercado, tu vai no Zafari, não vai pedir, me dá um desconto aqui nesse negócio, né? Então, essa relação, assim, eu acho muito louca, assim, com o dinheiro, totalmente psicológica, né? E aí, uma pergunta pra ti, especificamente, é como é que tu, Tito, lida com isso? Porque eu te vejo como, o Tito entende de grana. E aí a minha curiosidade era, mas será que o Tito pechincha quando ele vai comprar uma coisa? E aí ele já tem todo o cálculo. Não, mas se eu pagar menos aqui, eu vou ter o meu investimento na Warren Live. Como é que funciona isso pra ti? Ou tu também é um ser humano normal? Não, eu pechincho, cara. Mas eu acho que tem tem momentos que você tem que pechinchar porque o outro lado está esperando isso, e tem momentos que você tem que pagar o justo. E, por exemplo, uma arte de rua, e você falou no início que eu adoro música, eu adoro arte, eu acho que, eventualmente você não tem que pechinchar, eventualmente você tem que dar até mais do que o cara tá pedindo ali. Agora, em outras situações, eu negocio sim, e não só na empresa aqui, mas também, eventualmente, no meu consumo. Então, pechincho, sim. Às vezes eu tenho vergonha também, tá? Mas é curioso, às vezes eu tenho, e a gente tem, né, esse negócio de ter a vergonha de negociar, mas depois, quando eu negocio e eu consigo um bom preço, a minha sensação de realização, fiz um bom negócio. E, eventualmente, é só uma choradinha de R$5, pode ser, mas fiz um bom negócio. Então, eu dou minhas pechinchadas, sim. Agora tem um negócio legal para falar, cara, que é sobre o ato de consumir, né? E eu até, quando eu fazia as palestras lá do Papo de Grana, eu falava sobre isso. Eu acho que a gente não precisa da quantidade de coisa que a gente carrega na nossa vida. Não sei se você lembra lá no Papo de Grana, mas eu falava sobre isso. Tem uma série no Netflix que é Os Minimalistas. Não sei se está disponível ainda, mas eu acho fantástico. Talvez os caras sejam hardcore demais, tipo, dá para viver com uma bermuda e uma camiseta. Eu acho que não é tanto. Mas de fato, a gente é naturalmente comprador de bugigangas. Fui passear, fui lá em Salvador, fui lá no Rio de Janeiro, visitei o Cristo, vou comprar 3, 4 Cristos para ter de bugiganga em casa. Você nunca mais vai usar aquele negócio, nunca mais vai ver aquilo lá. Eventualmente vai cair numa caixa que vai ficar lá num baú, no sótão, e você nunca mais vai ver esse negócio. Então a gente tem uma habilidade, e talvez seja porque o que eu falei antes, da realização ali do consumo do curto prazo, né? De você comprar aquela realização de comprar, e é uma realização que morre muito rápido. Então eu acho que tem um exercício a ser feito, que é o que eu falava lá no Papo de Grana, que, cara, não é dinheiro que você está gastando ali. O que você está gastando é o teu tempo de vida que você gastou para juntar o tal do dinheiro. Então, no final das contas, sempre quando você consome alguma coisa, você tem que lembrar que você consumiu um tempo de vida. Tipo, se você é um desenvolvedor e você ganha um salário de, sei lá, R$5.000 por mês, e você compra o exemplo que eu dava no Papo de Grana, e você compra uma Coca-Cola de R$5, você não gastou R$5, você gastou 10 minutos, se não me engano, da tua vida. Você gastou 10 minutos que você sentou lá às 9 horas da manhã na frente do computador e começou a codar às 9h10, foi o tempo da tua vida que você gastou para consumir aquela Coca-Cola. Então eu acho que aí, quando você começa a ver isso, que o que você gasta no final das contas é tempo de vida,
pô, te dá, eu acho que um respeito maior ali sobre dinheiro. E que, cara, eu também contava isso no Papo de Grana. A melhor forma de ver a quantidade de bugiganga que você carrega, porque às vezes a gente nem sabe, a melhor forma é quando você vai se mudar. Porque, vou me mudar de apartamento. Você vai ali no Zafari, pede umas caixas velhas, né? Umas caixas sobrando para botar as bugigangas. Não, eu preciso de umas 5. Aí vai lá no Zafari, chega em casa e vê que as 5 foi enchida em meia hora. E aí faltam mais umas 15. Caralho, como eu carrego coisa na minha vida. E é isso, é o ato de consumir que a gente tem, cara, que é ensandecido. Eu morei uma época lá nos Estados Unidos e, cara, a Amazon é um suprassumo da eficiência e da tecnologia e etc. Mas é incrível, né? Porque a Amazon tem o One Stop Shop, ou One alguma coisa shop, que você clica em uma clicada, você comprou o negócio que está na tua frente. E em Nova York eles entregam em 1 hora na tua casa. Então, cara, se você cuidar o dedo nervoso ali, todo dia tem caixa da Amazon chegando. E depois você vai ver lá que, cara, 90% dessas tranqueiras que você gastou o teu dinheiro não eram necessários. Então tem um exercício legal aí, cara, que é a gente não virar refém disso, do consumo. Não virar refém também do dinheiro, que é aí quando você se dá muita liberdade para ficar gastando o tempo inteiro, em algum momento você vai ou entrar no rotativo lá do cartão de crédito, ou você vai ter que, se você é um dev, você vai ter que virar horas na madrugada fazendo hora extra para pagar aquilo. Então tem que tomar um cuidado muito grande aí, cara, nessa liberdade de consumir, para você não ficar um escravo disso. E aí, por isso que esse exercício ali ou de dar uma pechinchada, ou eventualmente, cara, será que eu preciso mesmo dessa jaqueta? Eu já tenho 28 jaquetas iguais. Será que eu preciso da 29ª? Eu acho que é um exercício prudente, cara. E daí não virar escravo do dinheiro, e pelo contrário, cara, quando você começa a acumular grana, você começa a fazer o dinheiro trabalhar para você, e não você ficar ensandecidamente trabalhando para ter dinheiro para pagar as contas que você está devendo. E aí você começa a construir investimento, né, patrimônio, e aí tem o tal do... Eu até brinquei num desses papos de grana que eu ainda vou tatuar, juros sobre juros. Porque o dinheiro vai começando a render, e aí o que o dinheiro rendeu, ele rende em cima do que rendeu, e aí vai virando aquela bola de neve, e aí então você para de ser um escravo lá, de ficar trabalhando para juntar dinheiro para pagar as contas, e você começa a ver o dinheiro, na verdade, rendendo cada vez mais frutos para você. Eu acho que é uma boa dica aí. Sim, ótimas dicas mesmo, Tito. E só para falar uma parada que fiquei pensando, assim, que eu sou totalmente cético do lance dessa ilusão, assim, desse glamour pós-pandemia, que todo mundo diz, né? Que agora, pós-pandemia, o mundo vai ser maravilhoso e tudo mais. Eu sou totalmente cético, eu acho que vai dar um mês, volta tudo a mesma merda, todo mundo não querendo mais estar junto, não querendo se abraçar e tudo mais. Mas uma coisa que talvez fique, pelo menos pra mim vai ficar, e acho que pra muita gente, é esse lance do consumismo mesmo, né? De que agora, em casa, o consumo reduziu absurdamente, né? E de tudo, assim, até de comida. Eu tô pensando que, fazendo os cálculos aqui em casa e vendo, nossa, cara, com a fatura do cartão de crédito, tipo, 4 vezes abaixo, menos, né? E não comprei nada, e aí uma relação interessante, assim, né? De pensar, pô, realmente não preciso de tal coisa, né? Não preciso dessas coisas, né? Até o coitado do meu filho, ele é adolescente, né? É 13 anos. E aí o desgraçado não para de crescer, né? Então, numa pandemia, a gente em casa, em 4, 5 meses, o desgraçado cresceu, ele não tem mais roupa. E aí eu não quero comprar roupa. Eu falei, não vou comprar, tá em casa, não precisa comprar roupa, né? E aí ele veio com aquelas calças na canela, uns blusão assim, né? E eu, não precisa, né, cara? Então eu fico pensando, agora acho que inclusive deu tempo pra tomar essa consciência. Realmente, né? Pô, se não tivesse a pandemia, não tem mais roupa, tá bom, vamos lá, vamos comprar online, vamos lá na Renner, vamos sei lá onde, vamos comprar um monte de roupa ali, não sei o que, sabe? E acho que, pra mim, uma das coisas que a pandemia trouxe, com certeza, foi essa consciência, assim, sobre o consumismo, que é muito louca, né? Mas e aí, por ele estar em casa, ele não está consumindo mais no Fortnite ou em algum outro jogo de online aí de videogame, não? Com certeza. Consumindo muita internet, né? Essa nova geração louca, né? De Twitch. Agora eu tô tendo que entender, porque por mais que eu seja da tecnologia,
tem coisas que não, olha, eu tive que pedir pra ele, né? Pô, me ensina aqui a usar a Twitch, me ensina aqui a usar o Discord, aquela maldito Discord que tem umas salas, aí tu entra com áudio, entra sem áudio. Exatamente a mesma coisa comigo. Eu tenho um filho de 6 anos, né? E aí eu aprendi a jogar Fortnite com ele, que é o jogo. É o Fortnite, tem outro que é o Roblox e tal. Roblox. E aí aprendi a jogar com ele, obviamente. E esses dias, cara, eu nunca imaginei que eu ia ouvir isso na minha vida. Mas a gente tava jogando Fortnite e ele me falou: papai, você é meio ruim jogando Fortnite, né? Filha da mãe, você tem 6 anos de idade, eu limpava a tua bunda até um tempo atrás. E eu tô ouvindo isso agora. Mas, enfim. Muito bom, realmente. E Tito, pegando mais uma, é a última pergunta, assim, não do papo, ainda tem mais uma pro papo, mas dessas que eu falei que eu peguei da galera aí, né? Essa aqui é mais espinhosa, assim, eu deixei mais pro final, né? Pra gente dar uma introdução aí, né? Mas, na verdade, são várias perguntas em uma só, assim, né? Então, eu tinha colocado uma coisa pra falar contigo, que é a pauta mais presente aqui no Capitalistas de Merda, tu deve ter tido uma ideia pelo nome, é sobre o impacto, então, do capitalismo, da tecnologia na sociedade e tudo mais, né? Então, não posso deixar de te perguntar, assim, a tua posição pessoal e jurídica, aí, se tu puder responder, né? Em relação à desigualdade que o capitalismo propaga. Eu acho que isso é uma coisa que gostaria de te ouvir falar sobre isso também, né? E da pergunta da audiência, assim, eu vou falar todas as coisas juntas aqui e aí tu escolhe algum ponto aí que te chamar a atenção para te responder, né? Mas tem assim, ó, como que os investimentos e os projetos tecnológicos podem chegar nas minorias? Então acho que aqui é uma relação de tipo, pô, muito legal, né? Aí aqui tem uma questão tecnológica também, pô, todo mundo tem internet? Pô, não, né? No Brasil não, né? Como fornecer acesso aos serviços e acesso à internet àquelas pessoas, a quem não pode aumentar a taxa de lucro dos investimentos? E como que o mercado de investimento enfrenta essa questão aí das desigualdades sociais que ficam mais evidentes ainda em tempo de pandemia. Então aqui, resumir tudo, assim, mas pra gente falar um pouco sobre essa parada. Pô, desigualdade, né, que está presente, é intrínseca, eu acho, no capitalismo, e como que, enfim, essa parte de chegar às minorias e pô, como que a Warren trata disso, né, se tem um pensamento em relação a isso, né, porque até tu comentou antes ali, pô, muita coisa foi resolvida para quem tem grana, né. Aí, para quem não tem grana, a gente vai ficar aí os próximos 50, 100 anos ainda com essa mesma cultura? Perfeito. Cara, ótimas perguntas. Eu acho que assim, o capitalismo ele é um mal necessário. Ele é talvez o sistema menos pior. Ele não é perfeito, mas ele é muito melhor do que tantos outros que foram testados. Ele tem os seus defeitos, sim. E a gente pode questionar, poxa, mas o Jeff Bezos tem 100 bilhões de dólares, enquanto tem pessoas passando fome. Sim, mas o modelo capitalista é que permitiu que o Jeff Bezos... que a história do Jeff Bezos é super interessante, né? Ele trabalhava no mercado financeiro em Nova York, e aí ele estava de saco cheio de trabalhar lá, o sonho dele era abrir uma loja de vender livros online. Ele chegou lá na sexta-feira pro chefe dele, em Nova York, e disse, olha, estou me demitindo para montar a minha loja de livros online. O cara falou, tá maluco, cara? Você está no mercado financeiro nos Estados Unidos, todo mundo quer estar aqui, você ganha um salário bom, um bônus bacana e tal. Fica aí o fim de semana em casa, fala com a tua esposa e eu tenho certeza que na segunda-feira você vai jogar essa tua ideia de maluco no lixo. E aí o Jeff Bezos foi para casa no final de semana e ele criou o tal do Regret Optimization Framework. Não sei se você conhece, mas é o framework de se vai se arrepender ou não da decisão. E o framework que ele fez bom, digamos que eu estou com 80 anos de idade agora e eu tomei a minha decisão de abrir a Amazon e deu tudo errado. Então ele fez pelo pior cenário lá e deu tudo errado. Qual que vai ser a minha sensação? Cara, ok, não funcionou, mas eu não fui um covarde. Agora digamos que eu tome pelo caminho B aqui. Meu caminho B foi, eu não abri a Amazon, estou com 80 anos, tenho um monte de dinheiro, tenho uma casa super legal lá nos Hamptons, em Nova York, tenho um barco, tenho não sei das quantas, mas eu não tomei essa decisão de empreender. A minha sensação vai ser que eu fui um covarde de não empreender. E aí ele foi lá, empreendeu e montou a Amazon. Hoje ele tem seus 100 bilhões de reais, mas ele passou um perrengue, que é um perrengue que você passa como empreendedor, de não dormir, de contratar pessoas, de investir, de fazer pitch para investidor, de eventualmente ter que demitir quem não estava performando, de trazer outras pessoas e passar sem dormir diversas noites e tal. E o mérito dele de ter tomado esse risco e a liberdade que o sistema capitalista proporcionou para ele tomar esse risco, tornou ele o homem mais rico do mundo e
trouxe uma quantidade gigante de oportunidades para tantas outras famílias. A Amazon deve empregar 300 mil pessoas, que são 300 mil famílias espalhadas pelo mundo. Então, ele gerou uma quantidade de riqueza absurda. Mas o Jeff Bezos tem 100 bilhões e o estagiário lá da empresa dele deve ganhar 2 mil por mês. Sim, mas se não fosse a possibilidade de liberdade do sistema capitalista ali, de dar espaço para ele construir a empresa, talvez esse estagiário de 2 mil reais estivesse passando fome lá no interior, tentando plantar o tal do arroz lá dele para sobreviver. Então é o tal da... O que é a desigualdade boa e o que é a desigualdade ruim? Desigualdade boa tem um cara que está ganhando muito dinheiro lá, mas a camada de baixo lá está acima do nível do que um país com pouca desigualdade, está todo mundo na pobreza, entregaria, que é em um sistema com falta de liberdade e etc. E aí tem, os Estados Unidos provavelmente eu até não diria que é a maior capitalista, né, porque não é o país com maior liberdade econômica, tem tantos outros com maior liberdade econômica, mas se você compara os Estados Unidos a uma Coreia do Norte, por exemplo, país com liberdade para um país zero liberdade, a Coreia do Norte não tem desigualdade nenhuma. Legal, mas a galera tá morrendo de fome lá. O que você prefere? Os Estados Unidos, que sim, tem 300 mil problemas enraizados lá na cultura e etc. Mas, o menos pior, sem dúvida, é um modelo lá dos Estados Unidos que o modelo da Coreia do Norte. Aliás, eu acho que, aí, na verdade, a gente pode entrar em uma discussão maior até. Se você olhar o cenário perfeito, vou me matar por causa disso. Eu tô brincando, tá? Não acho que seria o certo a fazer. Mas se você olha o mundo perfeito, é a China, cara. Onde é comunista na política e é capitalista na economia. Porque, cara, quando você é capitalista ou aberto, né, existe democracia na política, é uma confusão. Tem um candidato lá que vai ser eleito porque ele é carismático, tem o fulaninho que vai liberar a obra porque ele ganha não sei das quantas e tal. É sempre uma confusão lá da esquerda brigando com a direita e um projeto que é importante para o país às vezes não sai por causa de ego. Ou porque o fulaninho está comandando agora e eu não quero dar voto para ele, então eu vou votar não. Isso tanto de um lado quanto do outro. Já lá na política comunista, não, cara, tem um cara que manda e acabou, não tem democracia. E esse cara vai acelerando lá, e é a China, né? A China vai se tornar a maior economia do mundo em alguns anos. Cara, vamos lá, é isso que a gente tem que fazer, não vou pedir voto para ninguém, vamos embora e a gente vai fazendo isso. E já na economia é liberal, né? Tanto é que tem grandes empresas chinesas aí, super liberais, super grandes. E aí, entrando sobre investimentos, eu acho que existe um estigma super grande sobre o mercado financeiro, porque nós temos que agradar os banqueiros, e o mercado financeiro é que manda e tal. Cara, isso é uma balela, é gente que não conhece o que é o mercado de capitais. O que é o mercado financeiro, cara? O mercado financeiro é a conexão entre empresas que precisam de dinheiro e pessoas ou empresas que têm dinheiro para investir. Tá? Então, e essas pessoas, essas empresas que precisam de dinheiro, podem ser a tua empresa, pode ser a Warren. Por exemplo, como é que a Warren emprega 300 pessoas hoje? Como funcionou isso, cara? A gente começou pequenininho, começou a ter números legais, eu investindo no meu bolso, chegou em um momento que, cara, tava dando tudo certo e eu tive que fazer um pitch para investidores, inclusive americanos. Olha só, galera, a gente quer construir a maior empresa de investimentos do país. Para isso, a gente precisa contratar um monte de devs aqui, designers e etc. E a gente vai para pancadaria. Só que eu preciso um cheque de tanto. Vocês topam? Topamos. Como é que funciona? Eu tive que vender parte da minha empresa para esses caras. Então, o que foi isso? É uma empresa como a Warren precisando de dinheiro para se capitalizar, e do outro lado, investidores americanos que têm dinheiro para investir. O que isso causou, cara? Hoje a gente emprega 300 famílias aqui na Warren e a gente ajuda, como você mencionou, na verdade o nosso número de clientes é mais de 100 mil clientes. Então a gente ajuda mais de 100 mil pessoas a investir o dinheiro delas. Olha que do caralho essa junção aí de um lado de alguém que tem dinheiro para investir, com o outro lado alguém que precisa de dinheiro para investir. O que é o mercado de capitais? É isso. Então, e as tais bolsas lá, né, como a gente tem aqui no Brasil, a B3, ou em Nova York tem a NYSE, a Nasdaq, etc., são os locais de encontro disso, das empresas que já têm um patamar maior. Então, quem sabe, nosso sonho aqui de 5 anos é fazer um tal do IPO. O que é um IPO? A Warren vai vender ações para todo mundo poder investir na Warren. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai pegar esse dinheiro
E vai contratar ainda mais gente para bater ainda mais de frente com os bancos e entregar soluções ainda melhores para as pessoas, e vão empregar mais gente, e o que a gente vai fazer é a economia crescer e gerar mais oportunidades, gerar riqueza. Então, o mercado de capitais, cara, que é pujante, o reflexo disso são economias que criam muitas oportunidades. E aí, ao criar muitas oportunidades, se você me perguntar, Tito, como é que a gente resolve o problema de desigualdade no Brasil? É ter uma economia foda, cara, é ter uma economia pujante, é dar emprego para todo mundo, porque a melhor forma de resolver desigualdade social não é Bolsa Família, não é dar dinheiro para as pessoas, e sim dar trabalho para as pessoas. Porque ao você dar Bolsa Família, é claro que você tem que ter até certo ponto, a pessoa ela tem que ter o mínimo para se sustentar, né? Tem até um patamar, o governo tem que chegar lá. Pô, se você tá com fome, cara, e você tem o teu filho com fome em casa, como é que eu vou te cobrar que você tem um emprego? Você não consegue nem pensar na tua vida. Então você tem que ter, sim, um mínimo lá do governo te ajudando. Mas o governo tem que ter como uma outra etapa, cara, como é que eu consigo botar o Jaidson no mercado de trabalho? Pô, então não é só te dando lá o mínimo de subsistência, eu tenho que te preparar para o mercado de trabalho. E aí, ao te preparar para o mercado de trabalho, se eu tenho uma economia pujante, o mercado de devs é o melhor de todos, né, cara? É um mercado onde a oferta e demanda é ridícula. Todas as empresas precisam de desenvolvedores. E a oferta de desenvolvedores não é tão grande quanto a demanda das empresas. Por que isso acontece? Porque, cara, o setor aí de tecnologia tá pujante, tem empresas crescendo, gerando riqueza e precisando de capital humano. No momento que a gente tem uma economia gerando esse nível de oportunidade de uma forma absurda, a quantidade de empregos que as empresas que estão crescendo vão precisar é gigante. E aí, essa quantidade de empregos significará oferecer oportunidade para as pessoas que hoje estão desempregadas. Então, o meu final aí disso é a forma de resolver desigualdade, cara, é uma economia crescendo, é um país gerando riqueza, gerando oportunidade, dando oportunidade para as pessoas trabalharem, terem a sua dignidade, crescerem, aprenderem e por aí vai. E aí ainda, de novo, cara, dá pra gente... Eu não bebo, mas eu tenho uma inveja gigante que quando a galera bebe uísque lá, uísque tem gosto de morte, mas daria pra gente beber um uísque aqui e ficar a noite inteira falando sobre isso. Tem um anterior a isso, que daí eu acho, né, que pode a gente ter um problema no Brasil se o Brasil acelerar cada vez mais, que agora a gente está em um momento de pandemia e tal, mas com uma economia, quando ela começa a acelerar e as empresas precisam de capital humano para trabalhar, né, precisam contratar pessoas, o gap que a gente tem no Brasil é de bons profissionais. E aí o que é isso? É educação, cara. A gente tem uma educação primária horrível, ridícula, quase que inexistente. Então, aí eu acho que é o gap do Brasil, injetar muito dinheiro em educação primária lá. Posso entrar em outra polêmica aqui, eu acho que as faculdades públicas não deveriam ser públicas, eu acho que o mais importante seriam escolas primárias públicas. Hoje no Brasil a gente tem isso, né? As faculdades públicas são sensacionais, o ensino básico é uma merda. Deveria ser o oposto, a gente deveria ter escolas primárias do caralho, sensacionais, desenvolvendo adolescentes aí fantásticos para o mercado de trabalho. E a gente não tem. E aí eu acho que é um outro ponto aí que vale uma discussão gigante. Mas, de novo, cara, se me deixa aqui, eu me empolgo e eu vou ficar falando até amanhã. Me corta aí, pelo amor de Deus. Não, com certeza. E agora eu tô imaginando, já antevendo quem vai estar ouvindo, né? Vai estar pensando, olha só, e aí eu tô avisando, o objetivo aqui do Capitalistas de Merda também é justamente trazer pessoas com visões diferentes. Muita coisa que o Tito comentou, eu adoraria que a gente pudesse, não estar na pandemia, eu já ia convidar o Tito agora pra gente marcar um bar aí pra tomar, então, tu não disse que não bebe, mas enfim, qualquer coisa, e a gente ficar ali trocando uma ideia, porque muitos pontos eu não concordo, mas eu acho importante essa visão. Né, justamente que eu acho que é da soma disso é que vem alguma coisa melhor, né? Então, nesse momento que a gente vive de essa polarização ridícula e absurda, né? Eu sou taxado, obviamente, pela barba, pelo cabelo, pelo conjunto da obra, por ter uma empresa que se posiciona, que não faz nada demais, é só uma empresa que olha para o lado humano e que debate, né, pautas humanas, que são, no meu ponto de vista, né, e dos meus sócios na BZTS, são coisas básicas e humanas, né, e a gente teve
enfim, nos últimos anos aí ficou absurdo isso, né? Mas eu acho que o lance é... E, de novo, pensando, daí eu tava falando sobre o estereótipo, né? Porque, tá, mas o Jadson, tu quer o comunismo? Então, não falei nada disso. Só que o canal é capitalista de merda. Eu não falei em comunismo, em nenhum momento. Não, mas não sei o que. Tá, mas eu tenho 2 empresas, eu toco 2 negócios, eu tô dentro do negócio, tem muito lado positivo, obviamente. Eu enxergo todos os lados positivos e eu faço parte disso. Eu acho que o equilíbrio... E eu quero trazer um dia pro canal aqui, podcast, alguma coisa sobre isso, que é... O objetivo é não ser um pau no cu, assim, sabe? E eu acho que tem como. Tem como tu ser um empresário e não ser um pau no cu. Eu tento ser isso todo dia. Cara, eu sou empresário, mas eu não quero ser um empresário pau no cu. E aí, tu comentou uma coisa ali que eu sempre discuto com uma galera também, né? Que tipo, essa visão, né? Que tu comentou que é uma visão de novela, assim, né? De que, pô... O empresário é sempre tratado, né, mostrado como o mal e o ruim. E eu sempre gosto de botar fogo nessa lenha, assim, porque normalmente saca? Eu acho que normalmente tem essa visão e não tem problema, sabe? Eu vejo assim, né? Então, sempre rola esses debates, assim, eu acho muito engraçado, né? Mas eu, Jadson, nas minhas empresas e como na vida pessoal, eu tenho, cara... basta não ser um pau no cu. Uma coisa que é humana não deveria nem estar discutindo, né? Mas infelizmente o momento atual aí, não no Brasil só, né, no mundo inteiro, até por isso que eu saí das redes sociais, inclusive, há um tempo, né, justamente porque não é produtivo. O que você comentou sobre não ser um pau no cu, eu acho que a gente tem uma... Eu acho que as empresas, cara, que não olham mais agora pro lado social para fora da bolha delas e também internamente para as pessoas que trabalham com elas vão morrer, então não te preocupa. Isso vai acontecer. Porque se uma pessoa não contrata alguém porque ela é negra ou é uma mulher que não tem um cargo de poder na empresa porque ela é mulher, essa empresa vai morrer. Então, às vezes eu até brinco aqui com a galera, é óbvio que é super importante ir para a rua e questionar, etc., mas fiquem tranquilos, porque uma pessoa que não dá oportunidade para uma outra só pelo fato de ela ser mulher, fica tranquila, essa empresa vai morrer, porque essa mesma mulher ela vai ter oportunidade aqui dentro da Warren e a gente vai dar todo o espaço para ela vai virar sócia, se ela for foda mais do que eu, ela vai virar CEO da empresa e a gente vai atropelar a outra empresa que foi escrota, que foi pau no cu, como você tá dizendo. Então, eu acho que o melhor dos mundos aí, de novo, desse sistema capitalista, que eu insisto que é o menos pior, é isso. Naturalmente, os bons vão matando os ruins, e os bons hoje não é mais aquela estrutura do dono da empresa, que se senta naquela sala separada de todo mundo, com aquela mesa de madeira, sei lá, das quantas que é a chique, e ele olha pela janela e chibata os funcionários. Não é mais isso, cara. É muito pelo contrário, é a pessoa que dá espaço para os outros que são melhores do que ele em um propósito unido, todo mundo junto construir algo bacana. Hoje, cara, coincidentemente, estamos hoje no dia 13 de agosto, foi um dia super legal aqui que a gente anunciou os novos sócios da empresa. E cara, tem homem de 2 metros de altura que chora quando a gente faz isso. Porque, cara, a gente eu não quero ser 100% dono da pizzaria do bairro. Eu quero ter um percentualzinho da maior rede de pizzarias do Brasil. Então, eu dividi para conquistar. Então, não tem mais aquela... Se você tem aquela cabeça de senhor feudal, que você é o dono e você tem os escravos lá e você escraviza ele, você vai morrer. E você vai morrer porque tem empresas como a gente aqui que vai te matar, tá? Porque as pessoas boas, cara, elas não ficam mais nesses lugares. Os talentos não ficam mais nesses lugares. E aí esses talentos vão naturalmente vir para as empresas que dão oportunidade para as outras pessoas. Então eu concordo contigo, é só não ser pau no cu, mas naturalmente, se você continuar sendo, você vai morrer, meu. Vai morrer. Muito bom. Tomara que isso seja certo, Tito. Vamos pro final aqui, Tito, para manter aí as dicas capitalistas. Não precisa ser exatamente relacionado ao tema, e pode ser cultural, pode ser filme, série, livro, sei lá, alguma coisa que, sei lá, na última semana, no último mês aí te chamou a atenção e que tu queira deixar de dica aí pra galera curtir. Pode ser música também, enfim, a gente não falou de música. Me pegou. Dicas capitalistas. É um bom tópico. Dicas capitalistas. Eu vou dar uma dica capitalista. Seriado. Bem capitalista. O Billions, do Netflix.
Para quem é aí do outro lado é 100% comunista, vai ficar ofendidíssimo, mas é super divertido. Seria uma dica capitalista. Para quem já é mais capitalista, vai adorar aí a minha sugestão. E música, cara. Bom, eu acho que assim, quem tá nesses momentos atuais, qual que é o instrumento que você toca mesmo, cara? Guitarra, violão, baixo. Legal. Eu sou baterista. A minha sugestão para esses momentos de ansiedade é, se você não toca um instrumento, comece a tocar um, cara, porque eu acho que é a melhor forma de escapismo do mundo. Então, no meu caso é ainda melhor, porque eu consigo surrar ali as coisas. Você até pode surrar aí o baixo, a guitarra, mas não com tanta força que nem eu consigo. Então, para fazer uma terapia, que no meu caso é música, eu diria que é uma outra dica capitalista. Deixa eu ver o que é mais, cara. Pô, tô me sentindo desfalcado aí de entregar mais dicas capitalistas para tentar convencer aí os comunistas do outro lado. Difícil. Não sei, cara. Vou ter que pensar melhor. Depois eu te mando um e-mail e tu grava tá. A parte ali, outras dicas capitalistas. Deixa eu dar uma aqui, se tu lembrar de uma, tu fala, tá? Eu vou dar uma que é um filme que eu vi há pouco tempo atrás, mas ele é um filme de 2017 e eu tava vendo com a minha namorada e o nome do filme é Good Time. Não sei como é que é o nome em português, tá? Mas em inglês, Good Time. Esse filme é com o Robert Pattinson, que eu particularmente adoro, né? Eu e minha namorada adoramos todos os trabalhos do Robert Pattinson. Pra quem não sabe, Robert Pattinson é o cara lá do Crepúsculo, mas não julguem o cara pelo Crepúsculo. O cara faz um monte de filme muito bom, o cara é muito bom. E aí tava vendo esse filme, Good Time, um filme muito bom, assim, essa é a minha dica. E ele tem uma pegada... Quando acabou o filme, a minha namorada até me disse, nossa, que pegada parecida com Uncut Gems, que é um filme novo que saiu na Netflix aí com o Adam Sandler, que é uma das melhores atuações do Adam Sandler e tal. E esse Good Time é muito parecido. Fui ver, é dos mesmos diretores, né? Um filme de 2017 aí, anterior ao Uncut Gems, que é aquela vibe assim, ó, vai dando merda, sabe? Começa dando merda e o filme inteiro vai dando merda e parece que vai melhorar e continua dando merda, assim, ó. Tu fica apreensivo o filme inteiro e a atuação do Robert Pattinson é incrível, assim, e esses diretores, assim, virei bem fã deles, assim, depois desses dois filmes, assim. Então o nome do filme, Good Time. Good Time eu não conheço, o do Adam Sandler sim, e teve toda uma polêmica que ele não foi indicado ao Oscar, né, ele até mandou os caras do Oscar a merda e tal, sim. E é um filme muito interessante, muito bom. E o Adam Sandler, pra mim, é o maior gênio do cinema. Ele é muito bom. E tem ali, tá ali no berço do capitalismo, né, na área ali de venda de diamantes e tal, no bairro ali dos judeus em Nova York, ali, cara, ali o capitalismo pega forte. Essa é uma boa dica também, fica aí, mais um, quem não viu Uncut Gems vai ter uma performance maravilhosa lá do Adam Sandler e é um filme total capitalista. Boa. Tito, muito obrigado pelo teu tempo, cara, adorei o papo, realmente queria ficar mais no mínimo 2 horas aqui pra gente aprofundar em cada um dos temas aqui. E quem não conhece a Warren, então corre lá, né? Acho que muita gente já deve conhecer e tal, mas quem não conhece, corre lá porque, enfim, como eu comentei no início ali, né? Não tem toda essa ilusão ali, né? Então procurem lá conteúdo. Acho que a Warren tem bastante conteúdo também, né? Estão fazendo várias lives, tem bastante conteúdo também de ensinar a galera, né? A aprender mais sobre essas coisas que a gente falou aqui. O Tito está sempre presente por lá, então acho que vale a pena conhecer. Tito, mais uma última mensagem aí? Não, porra, muito obrigado e me convida para uma próxima aí, quem sabe eu aprendo a tomar um uísque na próxima, a gente faz ali com skin e fica uma madrugada adentro, porque, cara, tem muito assunto que é super, e eu concordo 100% contigo, né? Essa polarização é tão idiota. Eu até brinco que o cara que é de extrema direita versus o cara de extrema esquerda, eles deveriam se abraçar, porque eles são alienados da mesma forma. Exatamente. Então é uma bobagem gigante, pô. Seria um prazer aí entrar horas adentro pra gente discutir isso. Quem sabe botando outras pessoas, mandando perguntas picantes aí, vamos embora pra dentro, que eu acho que tem bastante coisa legal. Então, cara, muito obrigado aí pelo convite. Tito, valeu, muito obrigado. Valeu, abração.